A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe nesse dia a sua vida, sua casa e sua família, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui nessa manhã e te peço que você fique até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou estar orando pela tua vida e pela tua família, amém? Eu quero ler uma palavra de Deus aqui que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Uma pessoa veio me perguntar uma vez, sabe, irmão, falando assim para mim, porque as pessoas têm dúvida das coisas que acontecem no meio do povo de Deus, né, irmão? No meio da igreja. Tanta coisa que acontece, pessoas escandalizando a palavra de Deus. E as pessoas vêm interrogar a gente, pergunta por que aquelas pessoas foi chamada para tal cargo e está fazendo aquilo dentro no meio do povo de Deus. Diz que é isso, que é pastor, que é isso, que é aquilo, está fazendo isso. Eu digo, irmão, as pessoas, tá entendendo? Elas têm cargos nas igrejas, mas não quer dizer que todas têm cargo e são chamadas por Deus para aquele cargo, não. Tem muitas pessoas que têm cargo, mas não são ungidas por Deus para assumir aquele cargo dentro da igreja. Porque existem pessoas que têm título de pastor, irmão, mas não é pastor. Tá entendendo? Eles têm o título, têm um cargo dentro da igreja, mas ele não é pastor. O pastor que tem título e é chamado por Deus e é ungido de Deus, ele cuida das ovelhas. Ele não tem a vida para interesse próprio dele, ele tem a vida para interesse do ministério, para interesse da palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus lá, dentro da casa das pessoas. Quando ela sente falta de uma ovelha, de uma pessoa dentro da igreja dela, ela procura saber como é que está aquela pessoa, manda, se ele não puder ir visitar ela para ver o que está acontecendo, se a pessoa está doente, se a pessoa está com algum problema, ela manda obreiro, manda irmãs da igreja que faz o serviço missionário de ir na casa das pessoas, evangelizar ela, orar por elas, está entendendo? Ele se preocupa com as ovelhas, ele se preocupa com o povo quando ele sente falta das pessoas dentro da igreja, mas aquelas pessoas que dizem que é pastor, tem um cargo, eles não estão nem aí, irmão. Ele não está nem aí com você, ele não está nem aí se você está bem, se você está mal. Ele quer saber que você esteja dentro da igreja, esteja contribuindo com a igreja dele, esteja dando oferta, dando seu dízimo na igreja dele, dando tudo. Mas se acontecer alguma coisa com você, com a sua família, ele não está nem aí, ele nem procura saber, não sabe nem onde você mora, não sabe nem de que lado você vem, tá entendendo? Mas Deus não deixa ninguém enganado, irmão. Não é todos os homens, e nem a maioria do ministério, dos pastores que tem evangélico que faz essas coisas, não, irmão. É a minoria, tá entendendo? Umas meia dúzia de pessoas que penetra dentro do evangelho para querer escandalizar o evangelho, para querer escandalizar a palavra de Deus. Mas Deus mostra a verdadeira face dessas pessoas, tá entendendo? Na hora certa, no tempo certo, porque a gente não pode esconder de Deus nada, irmão, e a gente não pode ficar enganando a igreja de Deus, enganando o povo de Deus, se fazendo de uma coisa que a gente não são. Eu tenho que ser o que eu sou aqui dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, por onde eu ando, por onde eu passo, eu tenho que ser eu. Eu tenho que ser essa pessoa. Tenho que falar de Jesus Cristo. Toda pessoa que Deus botar na minha frente para anunciar o evangelho, a palavra dele, tem que ser essas palavras, tem que ser para salvar aquela pessoa, para curar aquela pessoa, para libertar ela e para trazer ela para o reino de Deus também. Não é palavras para querer arrancar nada delas com interesse próprio para a minha vida, não, porque quem me abençoa é Deus. Quem supre minhas necessidades é Deus. Quem me dá as coisas que eu preciso é Deus, não é ninguém que vai dar se eu não estiver agradando a Deus. A palavra de Deus diz que se eu agradar a Deus, os homens também se agradam de mim na terra. Mas se eu não agradar a Deus, eu não agrado ninguém. Irmão. Então a gente tem que ser de Deus. Aí a palavra de Deus diz aqui, eu estou falando isso tudo aqui para você, mas está tudo dentro da palavra de Deus aqui, o que eu vou mostrar para você saber discernir quem é um homem de Deus e quem é uma pessoa que é colocada ali porque a pessoa gostou daquela pessoa e colocou ela ali naquele cargo ali, mas ela não faz direito o serviço da obra de Deus. Aí diz assim, ó, naqueles dias, acrescentando o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas deles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimento. Glória a Deus. Naquele dia teve uma discussão dentro da igreja, dentro do ministério, e as pessoas ficaram reclamando daqueles judeus de cultura grega, tá entendendo? Porque eles estavam desprezando as viúvas, as mulheres que
pobres, as mulheres necessitadas, que precisavam de ajuda da igreja, do ministério, porque o Ministério Evangélico, mano, sempre teve esse trabalho social da cesta básica, ajudar a pessoa, não só aqui no Brasil, mas em outros países, onde tem igreja do nosso ministério, tem trabalho social de a pessoa ajudar pessoas que estão desempregadas, pessoas que precisam de uma cesta básica, precisam de um remédio para em casa, tá entendendo? De alguma coisa que precisa que ele não tem como comprar e eles são membros da igreja ali e os pastores com as irmãs que trabalham nesse grupo aqui do nosso ministério, que é a Fundação Reviver, eles socorrem essas pessoas. Eu, graças a Deus, eu agradeço a meu Deus, sabe, meu irmão, que eu nunca precisei, tá entendendo? Mas posso precisar a qualquer momento. Eu nunca precisei, mas posso precisar de uma cesta básica da igreja. Se eu puder levar, eu levo. Se eu não puder levar também, eu não vou pegar nada na igreja para trazer para mim, se eu estar precisando de nada não. Porque mesmo eu estando desempregado, Deus sempre supriu minha necessidade, com o trabalho, às vezes, da minha esposa, com nosso trabalho aqui que a gente faz dentro da nossa casa. Então, a gente sempre teve o nosso sustento, Deus sempre supre nossa necessidade. Nas horas mais adversas que está a nossa vida, Deus chega com socorro, Deus chega com aquilo para suprir, amém, irmão? Então, elas estavam sendo desprezadas, elas estavam sendo rejeitadas, não estavam recebendo aquela ajuda que a igreja prometeu a dar para elas, está entendendo? Então, os discípulos fizeram uma reunião e diz assim a palavra de Deus, ó. Portanto, irmão, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Você veja as qualidades desses homens que os discípulos mandaram escolher. Não foi qualquer uma pessoa assim, bota fulano e fulano e manda ele distribuir cesta básica para essas mulheres aí para ela parar de reclamação aqui. Não foi nada disso, tá entendendo, irmão? Foi uma reunião diante de Deus. Porque as coisas do reino de Deus tem que ser tudo apresentado a Deus e consagrado a Deus, irmão, na presença de Deus. Não é de todo jeito, não. Porque a pessoa que assume um cargo na obra de Deus, nas coisas de Deus, para fazer as coisas de Deus, tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade com o ministério, tem que ter responsabilidade com as pessoas que Deus bota ali na frente deles para ele orar por elas, para ele ajudar, para ele fazer as coisas acontecerem na vida daquelas pessoas. Ele tem que ter responsabilidade, senão não funciona de qualquer jeito, não. Porque um pastor, que nem eu estou falando, um pastor, um diácono, um presbítero, que é presbítero da igreja, ele não faz coisa para escandalizar o evangelho, para escandalizar a palavra de Deus, não, irmão. Porque a vida dele está conectada com Deus. Ele não vai estragar a comunhão dele com Deus por causa de coisa material, por causa de coisa desse mundo, não. Aí diz assim, ó. 7 homens de boa reputação. Primeiramente você vê, ó, portanto, irmão, escolheis dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos, glória a Deus, deste serviço, tá entendendo? Veja a reputação desses homens que os discípulos mandaram escolher. Ele tinha essa reputação diante de Deus para poder assumir aquele ministério e não ser infiel nem dentro do ministério nem diante de Deus. Está entendendo? Portanto, os irmãos, escolheis dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Tem que ter boa reputação, tem que ser uma pessoa que viva e não venha sendo blasfemado, porque caluniar o justo, sempre o inimigo vai arrumar gente para caluniar, para mentir, para falar coisas. Mas se você não está fazendo aquilo que eles estão falando, vão ficar envergonhados naquilo, irmão. Tudo que ia falar de mal contra a sua vida, tudo que vier de encontro para querer te derrubar, para querer te desmoralizar, vai cair por terra, porque Deus não justifica isso, tá entendendo? Deus vai justificar você que está na presença dele, do jeito que esses homens estão aqui, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e também de sabedoria para poder assumir aquele ministério ali, administrar aquele serviço ali dentro da obra de Deus, dentro do ministério de Deus. Por quê? Para não chegar mais reclamação diante do pastor, diante do presbítero, diante das pessoas que estão no nível mais alto de hierarquia, tá entendendo? Que eles têm outras responsabilidades para assumir dentro do ministério e ele não vai estar se preocupando com as coisas referente à distribuição de mantimento na igreja,
de uma coisa que tem um grupo de irmã, de irmão que trabalha direto naquilo ali, fazendo aquela distribuição para as pessoas. Então eles têm que ser um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Não pode ser qualquer pessoa que vai ficar fazendo a obra de Deus, que vai assumir cargo dentro da obra de Deus. Não. O homem, quando ele é chamado para ser consagrado pastor, ele já teve o ministério dele de membro de igreja, colaborador, diácono, passou pelo presbitério e agora ele é pastor. Tá? Ele foi aprovado como diácono, foi aprovado como presbítero e agora ele é um pastor de igreja. Ele não é diretamente consagrado e ser pastor assim, não funciona desse jeito. Pegar uma pessoa só porque a pessoa tem um bom emprego, só porque a pessoa tem uma faculdade, tem isso, tem aquilo, e vai botar para ser pastor. Nem assim, não. Com Deus não funciona nada disso, não. Deus não chamou nenhum discípulo, Jesus não chamou nenhum discípulo que tinha faculdade de direito, que tinha isso. O único que Deus chamou, que Jesus chamou, que tinha um cargo, foi Lucas, que era médico, e Mateus, que era cobrador de imposto. Os outros eram pescador, era ajudante de pescador, tem homens que foi capacitado por Deus, por Jesus Cristo, para fazer a obra de Deus. Porque quando Deus capacita uma pessoa que ela não é capacitada, ela sabe que ela tem aquele cargo ali, foi capacitado por Deus, porque ela não tinha condições, às vezes, e nem financeira de fazer uma faculdade, de se capacitar para ser alguma coisa. Ela foi capacitada por Deus para assumir aquele cargo ali e ela tem as faculdades de Deus na vida dela. Então, essas pessoas, ela não escandalizam a obra de Deus, ela não escandaliza o evangelho, tá entendendo? Porque ela sabe que ela tem um compromisso e uma responsabilidade com o próprio Deus. Mas nós nos glória a Deus, perdoa, irmão. Mas nós devotaremos à oração e ao ministério da palavra, tá entendendo, irmão? Veja a reunião e o jeito que os homens apresentaram aqueles 7 homens diante de Deus. Eles foram orar e foram perseverar no ministério da palavra para que Deus indicasse daqueles 7 ali, daquelas pessoas que ele botou ali, escolher 7 homens que têm essa qualidade, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria para assumir o ministério ali da distribuição diária de mantimento para as pessoas necessitadas, que ia ali ao ministério, tá entendendo? Para receber aquela cesta básica com alegria no coração, e quando chegava lá era desprezada. Por quê? Porque aqueles que estavam ali dentro estavam pegando as cestas, eu acho que levando para eles e dando para outras pessoas que nem precisavam de cesta básica, estavam levando para casa, tendo muito e outros não tendo nada. Então Deus, ele vai escolher você, que é cheio do Espírito Santo, que tem boa reputação e que tem sabedoria de Deus para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus, para assumir um cargo dentro da igreja e nunca escandalizar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, diz assim, ó, a proposta agradou a todos e alegraram e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoros, Nicanor, Timão, Pasmenha e Nicolau, prosselito de Antioquia, tá entendendo? Esses 7 homens foram escolhidos para assumir, tá entendendo, aquele ministério. E todos esses daqui deram fruto, deram, tá entendendo, boa fama ali dentro daquela distribuição diária de cesta para as viúvas. Elas não reclamaram mais por discípulos, porque foram escolhidos por Deus, pelos homens que tinham a direção de Deus, que tinha unção de Deus, tá entendendo? E o homem de Deus, ele tem que ter visão, ele tem que ter sabedoria e não endurecer o coração para quando Deus mandar ele escolher uma pessoa, chamar uma pessoa para o ministério, ele ficar pesando para não querer chamar aquela pessoa para dar o cargo para outro que não tem chamado de Deus, que não tem comunhão com Deus. Tá entendendo, irmão? Deus não faz isso. A obra de Deus é feita com sinceridade, com responsabilidade. E que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua casa e tua família. Se tu estiver sendo desprezado, estiver sendo humilhado, humilhada por alguma coisa que você tem pedido a Deus e as pessoas impedem de chegar na tua mão, de chegar na tua casa, seja lá o que for, irmão, meu irmão, Deus vai entrar com providência na tua vida, porque Ele é Deus e Ele está vendo tudo que está acontecendo aí do outro lado. Só não rejeite as coisas de Deus quando Deus botar na sua frente, quando Deus botar na tua mão, porque Deus não gosta de soberbo, Deus gosta de pessoas humildes que aceitem as condições dele. Deus quer que você aceite as condições que ele te dá para tu viver,
que vai ser as condições que vai te fazer feliz, que vai te fazer humilde, vai te fazer uma pessoa forte, sábia e cheia do Espírito Santo na presença dele. Que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. Deus abençoe tua empresa, teu comércio, teu negócio. Deus abençoe tudo que é teu e te guarde debaixo da proteção dele. É o que eu peço a Deus nessa manhã, pela tua vida que parou para escutar esse vídeo. Seja abençoado e seja livre. Receba livramento de Deus de qualquer enfermidade, de qualquer coisa que está aí importunando a tua vida, amém? Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe esse irmão, essa irmã, meu Pai, essa mulher, esse homem, que parou, meu Deus, para escutar a tua palavra, Senhor. Que parou, meu Deus, aleluia, para ouvir, Senhor, o teu conselho, Pai. Aquilo que o Senhor quis passar para o coração deles. Que o Senhor dê livramento, Pai. Que o Senhor cure ela de qualquer enfermidade. Que o Senhor abra as portas de emprego para o filho, para o marido, Pai, para a filha. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a faculdade desse jovem, dessa jovem. Abençoe, meu Deus, a empresa desse homem, o comércio dele, Pai, dessa mulher. Dá vitória a eles, meu Deus. Acampa teus anjos ao redor dele ali, para que o inimigo nunca venha minar o que é deles. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.